Hebreus 10, versículos do 35 ao 37. Todos acharam? Achou, dona Zenilda? Hebreus 10, versículo 35 ao 37. Vamos esperar a dona Zenilda, para ver todo mundo. Hebreus 10, Versículo 35. 35. E diz assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tens uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcance a promessa, pois ainda em um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Eu acho que vocês já cansaram de ouvir o povo falar que a gente prega ou aquilo que a gente está vivendo, ou quando a gente prega, a gente vai viver aquilo que a gente está pregando. E na verdade o que eu ia, a palavra que eu ia trazer não estava nem em Hebreus, estava, deixa eu só pegar uma festa aqui, estava em 1 Samuel capítulo 30, que vai narrar a história de quando Davi, ele sai com seus homens e o lugar onde Davi está em Ziclague é invadido pelos amalequitas, e ali as mulheres, crianças, os anciões são levados cativos. E chega um determinado momento que a palavra vai dizer que não só Davi, como os seus guerreiros, eles choraram de tal maneira que eles não tinham mais forças. Ou seja, a situação a qual eles foram acometidos, eles não tinham força para reagir, eles não tinham força para tomar um posicionamento para reverter a situação. E nos últimos dias, eu tenho conversado com a missionária Rosana, e tem determinadas vezes que, sabe quando você para assim, você tenta de todo jeito alcançar alguma coisa e nada dá certo, né? Como semana passada eu falei que eu fui era para fazer uma entrevista no Lauro de Freitas, eu já estava no meio da BR e já não sabe, estava perdido. E tem determinadas vezes que você está pensando em desistir, você vai desabafar com alguém, e a última coisa que você quer ouvir é
E a última coisa que você quer ouvir de alguém, missionária Rosana? Em tudo dai graças, o Senhor sabe de todas as coisas. E assim, e a gente pensa em todo tempo em desistir, a gente pensa em todo tempo em parar. E na palavra que nós lemos, de Hebreus 10, o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar que, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, tende uma grande recompensa. E assim, o meu milagre ainda está sendo gerado, né? Vou dizer que está 50%. Eu vou dizer que está 50%, 70% do milagre sendo gerado. Mas eu confesso que teve determinados momentos, pais, sejam bem-vindos, fique à vontade. Tem determinados momentos que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. E quem aqui nunca pensou em parar? Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou em... já se sentiu desmotivado e não quis, ou ardeu no coração o desejo de não querer prosseguir, o desejo de não querer continuar, por causa das lutas, por causa das tribulações, por causa de tanta coisa que tem se levantado, e o coração da gente acaba se desanimando, como eu falei aqui de 1 Samuel 30, que os homens que estavam com Davi ali, eles se entristeceram tanto que a palavra vai dizer que eles não tinham mais força. Mas o finalzinho do versículo, o versículo 6 vai dizer que Davi em Deus se fortaleceu, e ele foi procurar o profeta, e o profeta deu uma palavra de ânimo a Davi: olha, vai, persegue, porque certamente os alcançará e eu entregarei em suas mãos. Sabe, no momento que a gente, muitas vezes a gente se sente desmotivado, e aqui em casa eu tenho que dar graças a Deus que minha esposa, ela é profeta, tanto para a rua como para dentro de casa também. Não pensem vocês que ela massageia o ego porque você é marido, porque você é bonitinho, não. O pau que está lá também acerta a cabeça do lado de cá. E ela, todas as vezes, eu me desmotivo, e ela vem com a palavra: você, até agora, você lutou, e agora você está pensando em desistir? Como eu disse, minha bênção está 70% gerada. E aí, semana passada eu falei com ela: eu não aguento mais, eu estou cansado de tanto insistir e não conseguir alcançar o objetivo a qual eu estou lutando. Quanto mais eu busco, sabe que tem um ditado que o povo diz lá fora: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu luto, mais difícil fica, mais problemas vêm, e a gente não consegue ver a solução, a resolução do problema. E eu falando com ela: eu não aguento mais, eu vou desistir. Isso na terça-feira. Quando chega na quarta-feira, eu recebo uma ligação. Aí ela vem: tá vendo você? E você aí com seus pensamentos querendo desistir, querendo parar, porque apareceu uma dificuldade. Eu me lembro, sabe de quê? O profeta, missionária, me lembra aí o profeta, Elias.
Elias ele teve coragem para desafiar 450 profetas de Baal, de zombar na cara dos 450 profetas, dizendo: grite um pouco mais alto, seu Deus já está dormindo. Será que ele viajou? Mas na hora que se levanta uma mulher para dizer a ele: olha, que Baal me castigue se eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os profetas. Elias ele vai e se atribua. Ele pensa em parar. Ele vai para o deserto e ele deseja a morte, porque ele foi desafiado, ele foi ali ameaçado. E Elias pensa em desistir, ele pensa em parar. Aí Deus manda um anjo, alimenta Elias. Elias consegue ter força para viajar 40 dias e 40 noites. Elias vai para o monte. E em vez de Elias fazer a vontade de Deus, Elias se esconde na caverna. E Deus aparece mais uma vez para Elias, para dizer: Elias, o que é que você está fazendo na caverna? E Elias vai argumentar, dizendo a Deus: Senhor, estou aqui para proteger-me, para preservar a sua palavra, porque a minha vida agora está sendo ameaçada. E Deus diz: Elias, olha, você não é, na tradução do pastor Tiago, você não é o último biscoito do pacote, não. Ainda tem 5.000 que não se dobraram. Aí agora você está aí se escondendo, você está aí agora pensando em desistir, pensando em parar. Aí, o primeiro tópico é: não desista, pois haverá uma recompensa. Sabe, as lutas, elas são necessárias para nos moldar. As lutas, elas são necessárias para nos preparar. Ninguém entra em uma luta, ninguém vence uma guerra sem antes ele estar preparado. Quando Davi ele vai até o lugar aonde os seus irmãos estavam com o rei Saul, e quando Davi vai dizer ao rei Saul que ele vai lutar contra o gigante, as pessoas que estavam ali olham Davi como um menino despreparado, um menino que não tem estrutura, não tem preparo, não tem uma aparência de guerreiro. Só que só Davi, ele sabe qual foi as lutas que ele passou quando ele estava protegendo as ovelhas de seu pai. Tem lutas que vai nos preparar para algo mais na frente. Então, quando o autor da carta aos Hebreus vai dizer: olha, não desista, pois você será recompensado. A palavra recompensado ou a palavra galardão significa presente. E quantos a gente conhece que Deus estava com um galardão preparado, estava com um presente preparado, e desistiu, parou no meio do caminho, por causa das lutas, por causa da fofoca, por causa do disse-me-disse? Chegou na beira de conquistar, na beira de receber algo de Deus, e não recebeu porque jogou a toalha, porque não suportou a luta, porque não suportou perseverar mais um pouco. A Bíblia ela vai estar repleta de versículos dizendo para mim e para você, para a gente perseverar, para a gente lutar mais um pouco, para a gente suportar mais um pouco. O versículo que Breno leu de Apocalipse 3:20, o versículo 21 vai dizer: ao que vencer
Ao que vencer, dar-te-ei, se eu não me engano, é a coroa da vida. Ao que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que vencer as lutas, aos que vencerem as tribulações, aos que estará comigo Se assente comigo no no meu trono. Assim como eu me assentei no trono com meu Pai, o que é que o Senhor está dizendo? Olha, aquele que vencer, a recompensa, sabe, aquele que vencer as lutas, aquele que vencer as tribulações, terá uma recompensa, terá um galardão. Qual é o galardão? De se assentar junto com Jesus, junto com o Senhor, junto do trono do Pai. E muitas vezes a gente se atribula tanto com as coisas do dia a dia, que muitas vezes a gente perde a bênção por muitas vezes a gente não segurar a língua dentro da boca, sabe? Nós é crente, a gente não xinga não, mas a gente, como tem uns vídeos aí, os filhos de Nabucodonosor nos ouça, a gente perde a bênção porque a gente sai do sério, a gente peca por causa da falta do domínio próprio. O próprio apóstolo Paulo em Romanos ele vai dizer: vocês não sabeis que os que correm no estádio correm para ganhar uma coroa que é corruptível, uma coroa que ela dura só um determinado tempo. Cada um que está sentado aqui, Deus tem uma promessa. Alguns Deus já falou a promessa que Ele tem para a vida de vocês. Outros é aquelas promessas que a Bíblia vai dizer que o que ouvido não ouviu, olho não ouviu, olho não viu e não desceu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Tem coisas que Deus ele vai dizer: Isaac, é seu. E tem coisas que Deus está preparando, Ele está guardando, para que no momento certo Deus ele revele e Ele entregue. Então, cabe a nós o quê? Escolher desistir e não ver aquilo que Deus ele tem preparado para nós, aquilo que Ele planejou, que Ele arquitetou, para que a gente venha receber, ou continuar insistindo, continuar perseverando, continuar crendo que vai acontecer. Quantas e quantas vezes a gente pensou, a gente lutou por algo e ter pessoas de dizer: rapaz, você ainda está insistindo em construir uma casa? Você ainda está pensando em casar com essa pessoa? Você ainda está pensando que fulano ou ciclano vai se converter? Mas só quem sabe o gosto da vitória, de ter passado por todas as lutas, passado por todas as provações, sabe qual é o gosto da vitória? Sabe qual é o gosto? Sabe, de ouvir de Deus: ó, a promessa, eu te dou, é seu. Quem estuda sabe qual é o gosto de chegar no fim do ano e ouvir da diretora, ouvir do diretor: você está aprovado, você passou de ano. Deus, muitas vezes as pessoas acham que Deus é um Deus carrasco, que Ele nos põe à prova. Mas para que servem as provas? Para que servem as lutas? Para nos amadurecer, para receber a bênção de Deus. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento que
Deus ele está preparando a bênção. Não, a bênção já está preparada. Deus ele está preparando a mim e a você para receber a bênção. Verdade, Deus. Sabe por quê? Se a gente receber a bênção de qualquer jeito, a gente vai valorizar a bênção ou não vai? Tem um carro para alguém sem juízo, vai estourar o carro todo, vai meter no poste, porque não está preparado para receber. Mas aquele que está preparado para receber, o que é que ele vai fazer? Ele vai cuidar com todo amor e carinho, porque ele sabe o valor, não só o valor sentimental, mas o valor da recompensa de ele ter recebido aquilo ali. O Senhor, ele honra todos aqueles que não desistem. Você pode parar e perceber que todos os heróis da fé da Bíblia que não desistiram, que continuaram, que prosseguiram na caminhada, Deus honrou essas pessoas. Você pode olhar, José, ele tinha tudo para desistir dos sonhos que Deus tinha dado a José. José poderia muito bem dizer: Deus, eu não quero mais nada não, porque o Senhor me deu sonho, o Senhor disse que eu reinaria, que o sonho me mostrava que eu iria reinar, que eu iria, o que o Senhor me colocaria em um lugar de exaltação, mas hoje eu estou aqui, fui vendido como escravo, fui jogado num buraco, hoje eu estou aqui servindo em um lugar de deuses estranhos. Mas a Bíblia vai dizer que José, a todo tempo José foi fiel ao Senhor. José foi caluniado dentro da casa de Potifar, foi jogado dentro da prisão. José conversa com o copeiro dizendo: olha, lembra de mim quando estiver na presença do rei. O copeiro esquece por José por 2 anos. Aí a gente pensa: o Valquíria me esqueceu. Foi a Valquíria que esqueceu, não, foi o próprio Deus que fez ela esquecer. Pois o Dona Zenilda nunca mais mandou mensagem para mim, ou me abandonou. Não, foi o próprio Deus que fez elas esquecerem. Para quê? Para que no momento de Deus exaltar, a gente entenda uma coisa, que não foi Dona Zenilda, não foi Isaac, não foi a missionária Rosana, foi o próprio Deus que fez tudo, todo mundo esquecer, para te exaltar, para te honrar e te colocar no lugar de destaque aonde Deus queria. Todo esse processo que ele passou foi uma preparação de Deus para colocar ele em um lugar de destaque. Se você parar, no Egito não tinha cargo de governador, era só a soberania do rei. E o rei pega José e coloca José agora em um cargo e diz: olha, José, você vai mandar em tudo, você só não tem a autoridade maior do que a minha, mas abaixo de mim, como o Paiano fala, você é o cara, abaixo de mim você é o top. E Deus, ele honra aquele que não desiste, aquele que persevera, que luta até o fim, que em meio às lutas consegue enxergar Deus no negócio, consegue enxergar Deus na situação. A missionária Rosana falou aqui, se eu não me engano, falou de Isaac, que Deus prova a Abraão pedindo o seu filho Isaac. E Abraão, ele não pensa 2 vezes. Pega seu filho e leva até o monte. E
E Deus ele permite que Abraão prepare o altar, que Abraão prepare a lenha, que Abraão amarre o menino, coloque o menino em cima do altar, permite que Abraão pegue o cutelo, para só então Deus ele se revelar e dizer: Abraão, agora eu sei que tu me amas, eu te coloquei à prova e você não pensou duas vezes. Como o próprio Abraão, subindo com Isaac, ele disse: Deus proverá para si um cordeiro. Em momento nenhum Deus disse a Abraão nada. Muitas vezes o Senhor quer ver aonde é que está a nossa fé, até aonde a gente suporta. Porque é muito fácil a gente dizer: Deus é bom, a todo tempo Deus é bom. Quando o salário cai na conta, quando você abre a geladeira, você escolhe o que comer. Ou então você diz: hoje eu não quero cozinhar, vou pedir o delivery. Todo aquele que faz a vontade de Deus alcança as suas promessas. Abraão ele fez a vontade de Deus e Deus cumpriu todas as promessas que ele tinha feito a Abraão. Quando a gente é fiel ao Senhor, porque é fácil ser fiel a Deus, como eu falei aqui, quando está tudo muito bem, a família está com saúde, tem dinheiro, as contas não estão atrasadas. Mas o difícil é ser fiel a Deus nas provas, é difícil ser fiel a Deus nas tentações, nas tribulações, porque muitos não alcançam a promessa de Deus. Porque quando está tudo muito bem, é fácil servir ao Senhor. Mas quando entra numa prova igual a de Jó, perde 10 filhos, perde toda a sua fortuna e vira praticamente morto-vivo, rejeitado pela mulher, caluniado pelos amigos, e Jó permanece servindo a Deus, dizendo à mulher: aceitastes o bem do Senhor, e agora que Ele nos põe à prova, você não está dizendo: amaldiçoa esse Deus enorme? E Jó permanece íntegro. Tanto que você vai ver em toda a Bíblia, Deus só vai dar testemunho de Jó como homem íntegro, reto e temente. Então todo aquele que faz a vontade de Deus, ele alcança as suas promessas. Ou seja, fazer a vontade de Deus é colocar as minhas vontades de lado, é colocar os meus desejos de lado e dizer: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus nem sempre nos coloca em um lugar agradável e nos coloca em um lugar de sombra e água fresca. Todas as vezes que você começa a entrar na vontade de Deus, começa a vir levantes, começa a vir pedradas, começa a vir calúnias, começa a vir coisas que você não estava disposto a passar.
mas Deus ele permite para que a gente seja trabalhado e a gente seja moldado. Para que as promessas, que quando a gente esteja moldado, como o vaso de Ezequiel 37, Ezequiel 37 e Ezequiel 18, a gente esteja moldado e o oleiro veja que o vaso esteja, Ezequiel 18. 17 é outra coisa. E a gente esteja moldado e o oleiro veja que o vaso está bom, as promessas elas comecem a cair, comecem a vir sobre as nossas vidas. O terceiro e último tópico que eu quero trazer está no versículo 37 de Hebreus. Jeremias 18. Jeremias 18. Pois ainda em um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Muitas vezes a gente pensa que o povo diz assim: Deus ele tarda, mas não falha. Deus ele nunca tarda. Deus ele nunca atrasa. Porque o tempo de Deus não é o Cronos, o nosso é o Cronos. O meu relógio, se a bateria começar a acabar, ele vai atrasar e ele vai parar. Mas o relógio de Deus, ele nunca atrasa nenhum segundo, nenhum minuto. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai deixar bem claro que Deus, ele é fiel. E como só estou pegando as pescas da missionária Rosana, Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. No tempo determinado, no tempo a qual o Senhor colocou, no tempo a qual Ele disse que seria, no tempo a qual Ele falou, que Ele determinou nos céus, que aconteceria sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, aquela promessa que Ele disse que faria no tempo certo, como diz a Bíblia. Pois aquele que há de vir não tardará, ou seja, no momento certo, na hora certa, aquele que prometeu, ele se levantará do seu trono para cumprir a sua palavra, porque ele diz a Jeremias: Jeremias, o que vistes? E Jeremias vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo, eu cuido para que a minha palavra se cumpra. Eu cuido para a minha palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando ela é lançada, ela é como uma semente plantada, ela é como uma semente colocada em terra fértil. Agora cabe a mim e a você regar essa semente. Regar como, pastor Tiago? Com fé, com oração, continuar crendo que se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Sabe? Pode passar pelo teste do tempo. Ou eu volto para Abraão. Deus disse: Abraão, você será pai de multidões. E ele espera 25 anos para a promessa se cumprir. Abraão espera 25 anos. Davi, Deus unge a Davi como rei. Davi tinha entre 16 e 17 anos. Davi espera entre 13 e 14 anos para ele se assentar ao trono. Sabe, eu não sei se você está passando pelo teste do tempo, se
você está passando pelo teste do deserto, ou se como eu, algumas semanas atrás, estava tentando e não estava dando certo, estava se perdendo no Água de Freitas. Não sei qual é o tipo de deserto, qual é o tipo de provação, qual é o tipo de vale, mas eu tenho certeza de uma coisa: que vale não dura para sempre, deserto ele não dura para sempre, só vai durar se a gente for teimoso. Se for teimoso, a gente vai ficar igual o povo, rodando 40 anos. Mas se ele prometer e a gente faz a vontade, não desista, pois falta um pouco de tempo para a sua vitória chegar. Mesmo em meio às lutas, perseguições, privações, sabe? Em meio a tudo isso, o Senhor ele é fiel para cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele determinou. E eu creio que assim como em 1 Samuel no capítulo 30, versículo 6, Davi ele renovou as suas forças no Senhor. Nessa noite, dia 1º de junho de 2023, o Senhor renova as suas forças para você continuar perseverando. O Senhor renova as suas forças para você continuar crendo nas promessas e continuar enxergando, mesmo que você esteja vendo: Pastor Tiago, está entrando água no barco, o dinheiro está escasso, as contas estão chegando, eu estou em crise, mas Jesus ele está no barco. Amém. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para estar